Muito bem, vamos então para a nossa página 330, resolver a questão número 2, tá certo? Do nosso aplicar conhecimentos 3. Vamos a ela. Olha só, a coleta de lixo, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Coleta de lixo é o ganha-pão de cerca de 500 mil catadores em todo o país. Porém, a queda do dólar tem aumentado a desvalorização do alumínio, que tem cotação internacional. Então, isso aqui ele está simplesmente colocando você dentro de um determinado contexto, tá certo? Informação matemática relevante até agora nenhuma, apenas contextualizando a situação. Para manter os rendimentos mensais, uma cooperativa de catadores deverá aumentar em 20% a coleta. Eis aqui a primeira informação matemática relevante. Aumentar em 20% esta coleta. Como sempre enchem as carroças, outra informação relevante. Eles enchem a carroça. Tá? Então isso é importante. Porque eu sei que a carroça não está pelo meio, ou seja, eu tenho que ocupar todo o volume da carroça. Os catadores resolveram modificar a altura. E finalmente a outra informação relevante. Vai modificar a altura destas carroças. Para quê? Para aumentar a coleta. Certo? Para aumentar a coleta, então ele aumenta a carroça. Consegue encher de mais coisas, né? Para valorizar mais o produto deles. Tranquilo? Pergunta: qual é a altura da nova carroça? Tranquilo? Aqui a primeira coisa que você deve ficar bem atento é o seguinte. Ele vai mexer em apenas uma das dimensões, no caso a altura. Certo? Vai mexer somente na altura. Ele não vai mexer nem no comprimento, nem vai mexer na profundidade, apenas na altura. Se ele vai mexer somente em uma das dimensões, significa dizer que a proporção de aumento será linear, porque é apenas uma dimensão. Se eu fosse mexer em duas dimensões, nós já vimos, né, que mexer em duas dimensões, a proporção teria que ser elevado ao quadrado, né? A razão de semelhança era ao quadrado. Se fosse mexer nas três dimensões, eu elevaria ao cubo. Então, muito cuidado com isso, que é bem simples porque vai ser um aumento linear. Mexi numa dimensão, o aumento será de apenas para uma dimensão. Tá certo? Então vamos lá resolver essa questão. Olha só, vou diminuir um pouco. Eu já preparei aqui para vocês os cálculos, né? Olha só. ,20% de 1 metro, que é o aumento que ele está dando. Então eu vou dar um aumento também na minha dimensão, que é a altura, de 1 metro somente, só isso. De quanto? De 20%. A questão diz que o aumento tem que ser de 20% de quem? Da altura. Pronto. Vamos transformar isso numa expressão matemática. Ora, 20% pode ser escrito assim, ó, 20 por, é um traço de fração, é uma divisão, por cento. Né? 20% de 1 metro. De 1 metro. Ok? 20% de 1 metro. Vamos fazer essa conta. Quanto é 20 dividido por 100? 20 sobre 100 é 0,2. Então aqui, 0,2. De, em matemática, a preposição de está relacionada com a operação de multiplicar. Então, 0,2 vezes 1. De 1 metro, né? Se você fizer essa conta, 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. Ora, como a altura era de 1 metro, você vai simplesmente somar esse 1 metro, porque ele está aumentando, né, em 20%, vai somar esse 1 metro a 0,2. E 1 mais 0,2 é simplesmente 1,2. E por incrível que pareça, gente, a questão acabou, é só isso. Eu vou aumentar a minha altura e ela vai em 20 centímetros, né? 0,2 metros são 20 centímetros. Portanto, minha altura agora passará a ser 1 mais 0,2, 1,2 metros. Que é a resposta.
Letra B. Ok. E é isso. Essa questão é muito simples, é assim mesmo, tá? Não tem mistério nenhum. O importante dela é, se eu fizer alguma alteração em uma dimensão, a alteração vai ser linear. Se eu mexer em duas dimensões, a alteração será elevada a 2. Se eu mexer em 3 dimensões, a alteração será elevada a 3. Tudo bem? Então nós vamos agora resolver a questão número 3, mas no outro vídeo. Até lá então.